Olá, caro aluno, sejam bem-vindos. Nós estamos na nossa terceira teleaula. Estamos no curso de Ciências Contábeis, na disciplina de Sistema de Informação, sexto semestre, né? Meu nome é Marco Hissatomi, sou especialista em desenvolvimento gerencial e mestre em ciência da computação. E na aula de hoje a gente vai falar sobre gestão de sistema de informação, no sentido de fazer a integração de todos os sistemas de informação. Na organização é lógico que não basta termos um sistema de informação bem implementado, bem implantado em operação, mas sim ter o apoio de todas as áreas funcionais, para que estas informações estejam integradas e aí, à medida que a gente vai conseguindo contemplar todas as informações a nível operacional, a gente vai conseguir também elevar essas informações, as consolidações a nível gerencial e a nível estratégico, que é exatamente para a tomada de decisão. É um dos pontos fortes que a gente vê, né, que a gente percebe na utilização dos sistemas de informações. E é exatamente nesse ponto que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Então, desejo a todos aí, né, um bom estudo e aproveitando esse início de aula, a gente está participando do fórum ali, a gente percebeu que vocês estão bem empenhados, né? Os alunos, todos os alunos estão participando e continuem assim, continuem estudando, porque esse tema, sistema de informações, não só para a área contábil, mas para toda a área de gestão. Vocês têm, inclusive, esse foco de gestão, né? Eu até comentei em outras aulas que vocês têm um foco muito importante em relação à visão global da empresa. Apesar de vocês estarem numa área funcional, que é a contabilidade, você sabe muito bem a tua importância em relação a entender como que a organização precisa dessas informações consolidadas, não só na visão contábil, mas sim na visão gerencial e visão contábil também, por que não? Hoje, tudo isso está bem amarrado, inclusive a gente vai estar falando sobre o SPED nessa aula, né, nessa terceira teleaula, e vocês vão perceber o quanto é importante você conhecer a empresa como um todo, no sentido de que as operações vão acontecendo em cada departamento funcional. Quando a gente fala em departamento funcional, por exemplo, no departamento de compra, seja ele no RH ou então na indústria, então todos esses sistemas são, né, eles vão alimentar exatamente o sistema de vocês, né? Tá ok? Então, para a gente começar o resumo da nossa teleaula, vamos para o nosso slide ali, só para a gente acompanhar. Então, a gente vai abordar os conceitos de sistemas empresariais. Então, o foco, né, do tema de hoje é exatamente isso. Quais são os sistemas empresariais mais utilizados? São aqueles tipos de sistema que vão trazer os benefícios necessários para as organizações tomarem as decisões necessárias, né? Tomarem as decisões de acordo com o objetivo estratégico de cada empresa. A gente vai também dar um foco em relação à parte da segurança da informação, sugestões em relação ao planejamento estratégico de TI nas organizações, inclusive com um tópico sobre SPED. Então, a gente vai falar sobre o SPED também, que é um assunto diretamente relacionado aí a você, contador, né? Para começar, então, o primeiro conceito vem de sistemas empresariais. Na aula passada, a gente falou bastante sobre os sistemas de informações como um todo. Aqui o foco é sistemas empresariais. Então, a gente vai perceber que está muito relacionado, só que os sistemas empresariais eles têm os tipos que é exatamente para cobrir aquelas determinados ramos, né, que a gente precisa estar dando atenção maior. Se a característica da empresa é puramente organizacional e tem a área comercial, tem a área funcional, vamos dizer assim, não industrial, a gente tem um setor mais específico, ou seja, um tipo de sistema empresarial mais específico. Agora, quando tem uma área mais voltada para comercial, aí a gente tem outro tipo de sistemas empresariais. Então, é isso que a gente vai ver. Vamos acompanhar no slide? O Turban, né, ele diz em 2005 que são sistemas ou processos. Então, vejam bem, nem tudo está
somente nos sistemas informatizados, mas é importante que as pessoas conheçam os processos que envolvem a empresa como um todo e as suas principais áreas, né? E que diferem de sistemas funcionais. Ou seja, não está diretamente só numa área funcional. Eu vou mostrar um desenho aqui, um desenho até que eu gosto de repetir, mas é importante para você perceber o que é uma área funcional, né? Se eu tenho aqui os níveis operacionais, então eu tenho o nível operacional aqui eu tenho o nível gerencial e depois aqui em cima o nível estratégico. Isso é bem tranquilo para vocês. Aí quando a gente fala em sistemas funcionais, a gente está dando foco, por exemplo, a um RH. Ou então, aqui, num controle de estoque, por exemplo. Então, quando a gente fala em sistemas ou processos que envolvem a empresa como um todo, significa que ela não está atendendo somente um setor, seja ele em todos os níveis, mas somente uma área funcional. E sim, ela está envolvendo a empresa como um todo. Então, é esse o objetivo de um sistema empresarial. Ok? Vamos continuar aqui. A gente vai falar aqui rapidamente sobre os tipos de sistema, depois a gente vai aprofundar em cada um deles, tá ok? Então, nós temos lá, o primeiro deles aqui é o SCM, que vem de cadeia, né? De cadeia de suprimentos. Então, é o Supply Chain Management, é o gerenciamento da cadeia de suprimento. A gente vai explicar um por um aqui logo mais. O ERP é o Enterprise Resource Planning, ou seja, o planejamento dos recursos empresariais da organização como um todo. Isso é importante você perceber também. Quando a gente fala em CRM, aí tem um foco mais direcionado aos nossos clientes, aos Customer Relationship Management. E também o BI, que engloba, pode estar englobando, né, no caso, sempre a proposta do BI é envolver todos os tipos de sistemas. Então, o Business Intelligence, ele tem um foco para estar extraindo, analisando as informações de todos os sistemas. Então, o BI, automaticamente, ele pode estar trazendo informações do CRM, do ERP, o SCM, fazendo os cruzamentos para que a gente possa entender qual é o comportamento da empresa como um todo. E o BSC tem o foco como indicador, como balizador, como objetivo a ser alcançado pelas empresas, que é o Balance Scorecard. Ok? Então, esses são os tipos de sistemas empresariais que nós temos, nós vamos falar cada um deles logo mais. Só que antes, a gente vai passar por esse conceito que é de integração de sistemas. Então, na tecnologia, utilizando logicamente os computadores, né, o que proporcionou exatamente essa possibilidade de integrar todos os sistemas, entendendo todos os processos também, ok? Então, os sistemas baseados em computador têm como tratativa, né, ser eficiente numa empresa com a utilização do computador. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho os sistemas informatizados, ou seja, implementados a nível de sistematização, ou seja, estão num banco de dados, estão sendo tratados, lembra que a gente falou de dados estruturados? Então, todas as operações a nível de negócio, elas estão sendo tratadas por um sistema de informação baseado em tecnologia da informação e comunicação, ou seja, nós temos em computador, isso num banco de dados, numa rede local ou num servidor que seja ele, né, mesmo cloud computing, ou seja, está externo, mas eu tenho a organização inteira dentro dela. E é importante entender por que estar integrado. É possível essa integração em função dessas compatibilidades que a gente vai tratar no momento em que a gente está implantando um sistema. Então, é importante compreender o seguinte: existem vários tipos de sistema. Esses tipos de sistemas que a gente está falando, que são os sistemas empresariais, um CRM, por exemplo, junto com o ERP, eles devem estar integrados? Sim. Como que a gente vai fazer essa integração?
Tudo isso é importante você, como contador, perceber também, porque senão você não vai conseguir aquela informação a nível, né, correto e a nível em tempo hábil também, para poder fazer as suas operações naturalmente. Seja ela online, né, como se fosse uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, ou então as apurações, né, em períodos um pouco mais tranquilos, que é mensal, por exemplo. Então, todos os sistemas, eles devem estar integrados. Isso não significa que necessariamente em real time, mas a integração é fundamental. Senão eu não consigo ter a segurança de que um dado que foi gerado, foi operacionalizado num fato, por exemplo, de vendas, integrado com a parte de estoque, integrado com a parte industrial, integrado com os relacionamentos que a gente teve com o cliente, num sistema do tipo CRM. Então, vejam bem, isso tudo devem estar integrados. Como que eu faço essa integração? Lógico que isso compete à equipe de tecnologia da informação, mas a sua visão ou a sua percepção, ela é fundamental para que isso ocorra. Então, você também deve estar sempre atento para perceber se aquela informação que veio da parte de estoque, que veio da parte industrial, que está relacionado com o cliente, será que ela está chegando na sua mão, ou seja, no teu departamento, de acordo com a sua necessidade? É por isso que é importante ter essa integração. Tudo bem? Continuando agora, ainda sobre os sistemas, sobre a integração do sistema, nós temos lá os sistemas funcionais, que é aquilo que eu expliquei agora há pouco, né? Nem sempre permite que os departamentos diferentes se comuniquem utilizando a mesma linguagem, bem como os sistemas computadorizados dificultam a inserção de dados quando a pessoa não pertence a um departamento e necessita acrescentar informações relacionadas a este departamento. Então, isso normalmente acontece porque eu vou explicar bem rapidamente e você vai perceber. Algumas operações que acontecem, por exemplo, quando eu recebo uma nota fiscal, estou no departamento de estoque, recepção de mercadoria. Estou com uma nota fiscal do fornecedor e eu vou fazer a entrada daquela mercadoria. Vou imaginar que ainda não tem a integração da nota fiscal eletrônica. Então, eu tenho que fazer o input dos dados e muitas vezes aquela tela, ela já está preparando alguma coisa para você lá na contabilidade. E será que a área, né, onde eu trabalho, será que o meu perfil ou a minha habilidade é de conhecimento para fazer o apontamento adequado a uma conta ou então uma operação fiscal? Nem sempre, mas com o sistema integrado eu preciso conhecer sim. Então, a minha atividade, mesmo sendo de um departamento funcional que conheça especificamente somente de recebimento de mercadoria, eu preciso também conhecer uma parte que é a operação na parte contábil. Não que eu vou fazer todo o lançamento contábil, mas o apontamento do jeito que está ali na nota fiscal, eu preciso estar fazendo o input do dado corretamente, ok? Vamos lá, continuando no próximo slide ali. Os benefícios, então, da integração, eu acho que eu já comentei, mas vamos para a gente reforçar. Tem dois tipos, né? São os tangíveis, que é a redução de estoque, de pessoal, aumento de produtividade, melhor gestão dos processos. Eu acho que essa parte aqui, eu considero como experiência que eu tive, né? A gestão de processos é fundamental. A redução de custos, sim, de transporte, logística, de manutenção, melhoria no cumprimento do prazo de entrega. A partir do momento que a gente tem uma boa gestão de todos os processos, aí a gente começa a ganhar nessas outras áreas, que é exatamente no prazo de entrega, seja ele da mercadoria, ou seja ele, inclusive, no prazo de entrega, por exemplo, de uma declaração que você, como contador, sempre precisa estar, né, atendendo as demandas fiscais, você vai ter condições de cumprir esses prazos também. Por quê? Porque a gente tem todos os processos mapeados num sistema integrados, desde a compra, né, a venda e a parte financeira, ou seja, as previsões também de caixa, ou previsão de recebimento, ou previsão de investimento, tudo isso você tem condições de estar
identificando e ter certeza de que aquelas informações estão corretas. Então, isso é um benefício tangível, não só para você, mas para a empresa como um todo, tá ok? Continuando aqui, intangíveis. É a visibilidade das informações, processos novos e aprimorados, melhor reação do consumidor, padronização e flexibilidade. Ou seja, eles não são concretos no momento em que está acontecendo, mas com certeza você possibilita, então, os processos melhorados, né? Você pode estar aprimorando, você está tendo condições de fazer melhor. Inclusive, você tem também a percepção de que o cliente está mais satisfeito, tem mais confiança na sua empresa. Então, tudo isso são benefícios que muitas vezes você não tem uma medição concreta, mas que você consegue sim perceber, né, ao longo do tempo. Agora nós temos, vamos lá, nós temos um vídeo agora, só para você entender um pouco mais sobre o SCM, que é o assunto que a gente vai entrar logo na sequência, em relação então a Supply Chain Management. Vamos lá? Leite condensado, doce de leite. Delícias que seduzem muitos brasileiros pelo sabor. Mas para estar na mesa do consumidor, também é preciso ter qualidade. Essa é uma das principais preocupações das indústrias Flórida. A empresa é criteriosa. Para chegar a este ponto, os alimentos passam por uma série de cuidados. É só conhecer o processo de fabricação para descobrir por que a Flórida é referência nacional na produção desse tipo de alimento. A atenção começa na chegada da matéria-prima. Os caminhões trazem 150 mil litros de leite por dia. Antes de esvaziar o tanque, uma amostra do produto vai para análise no laboratório. A gente analisa as características físico-químicas e microbiológicas do produto para saber se ele vai ter resistência durante o processamento, se vai ter um produto de qualidade no final do processo. Depois de liberado, o leite vai para o tanque de armazenamento. De lá, segue para o interior da fábrica e é distribuído para os setores de produção. A Flórida é responsável pelo doce de leite e o leite condensado que levam a marca da província. Várias etapas são automatizadas, tudo para evitar contaminações e manter a higiene no processo de fabricação. A política de qualidade da empresa vai além. Todo o nosso processo é monitorado, desde o recebimento, durante o processamento também, o processo é todo monitorado, o produto final também é analisado, tanto a parte físico-química quanto microbiológica. E a gente faz também a análise sensorial, para saber se tem alguma característica inadequada no produto, como consistência, sabor, aroma. Depois de prontos, os produtos vêm para a expedição. Daqui eles são levados até os clientes em transporte autorizado e fiscalizado pela empresa. Com isso, a Flórida garante, inclusive, a qualidade na entrega dos alimentos. Quando chega um caminhão para ser carregado o produto, uma pessoa da qualidade faz uma vistoria do caminhão para saber se ele está em condições de receber um alimento. Se não tiver, a qualidade recusa e esse caminhão tem que se adequar para transportar o nosso produto. Bom, você percebeu um pouco de um exemplo, né? Um pouco de como funciona a cadeia de suprimentos. Ou seja, nem sempre a gente tem a segurança de que o fornecedor vai entregar o produto da maneira que a gente precisa. Nesse exemplo aí, inclusive, né, como é um produto alimentício, né, requer um cuidado muito maior. Então, toda empresa que depende de fornecedores, e esses fornecedores diretos nossos, né, eles também dependem de outros fornecedores. E até quantos, né, qual que é a cadeia que nós temos? É de 2, 3, 4, 5 níveis? Então, quanto maior essa cadeia, mais complexa fica para a gente poder garantir de que o produto vai chegar bem para nós, né? Não só no sentido de preço, de prazo, mas também nas condições, né, do produto em termos de qualidade. Então, vamos aprofundar um pouquinho sobre a SCM, vamos para o slide. Como, né, conceito, vamos lá, gestão da cadeia de abastecimento ou de suprimento. Então, tem lá, é uma ferramenta que, usando a TI, então, quando a gente utiliza o termo SCM, ele está remetendo a tecnologia da informação também, tá? Então, é um tipo de sistema
que possibilita a empresa gerenciar a cadeia de suprimentos com maior eficiência e eficácia. Então, esses termos são muito importantes para que a gente possa entender como é que funciona, então, que é exatamente o exemplo que a gente percebeu ali no vídeo. Permitindo às empresas, então, melhores padrões de competitividade. Cadeia de fornecimento, então, é um fluxo de materiais, informações, serviços, desde que o fornecedor de matéria-prima tenha, né, como repassar isso até chegar aos clientes. Então, vai passar por nós, mas que todos os fornecedores, então, consiga, principalmente baseado nas informações, consiga trazer aqueles materiais exatamente da forma que o nosso cliente vai precisar. Tudo bem? Então, muitas vezes eu preciso fazer uma transformação na nossa empresa, mas eu dependo de outros materiais, né? Ou uma composição, ou uma montagem, e aí realmente a gente precisa de um prazo bem estabelecido e de qualidade bem também definida, né? Então, o SCM engloba aí, no caso, o planejamento, organização, a otimização de uma ou mais cadeias de fornecimento, que é o que a gente falou, né? Muitas vezes eu tenho vários níveis nessa cadeia de suprimentos. Eu vou mostrar logo mais um gráfico que vai facilitar o entendimento em relação a várias cadeias aqui, ó. E também, como função do SCM, inclui os processos de logística. Quando a gente fala logística, muitas vezes eu dependo de armazenagem, eu dependo de um depósito, eu dependo de uma central de distribuição e tudo mais. Desde a entrada do pedido do cliente até a entrega do produto final. Então, se a gente tem lá o nosso cliente fazendo o pedido nosso, né? Então, vai fazer esse pedido para a nossa empresa e a nossa empresa que precisa fazer uma transformação desse produto depende de vários fornecedores, certo? Então, até que ponto esses fornecedores eles estão comprometidos para que a gente consiga devolver ao cliente aquele produto, né, com qualidade, no prazo que a gente realmente especificou para o cliente. Então, a gente depende desses fornecedores aí. Continuando aqui, ó, fiscalizar alguns indicadores. Lembrando aqui, ó, quando a gente fala em indicadores, vamos alinhar isso com o nosso BSC. Muitas vezes eu já tenho algum indicador traçado lá no BSC para que a gente possa contemplar a qualidade do nosso processo. E aí vem o seguinte, ó, eu posso, através do nosso SCM, que é o Sistema de Gerenciamento da Cadeia de Suprimento, medir, né, a performance do nosso controle de fornecimento mesmo, né, desde o pedido até a entrega. Então, tudo isso a gente tem como medir o quê? A velocidade. E não que precisa ser rápido, mas sim que precisa estar dentro do que a gente realmente prometeu para o cliente. Mais uma função, então, é possibilitar a empresa usuário cumprir rigorosas condições de entrega e qualidade. Eu falei bastante em qualidade, apareceu aqui, ó. Qualidade para o relacionamento de longo prazo com o cliente. É mais ou menos isso que a gente precisa, não é verdade? A gente precisa ter um relacionamento bom com o nosso cliente através do quê? Condições de entrega, qualidade. E lógico que a gente está falando em preço também, mas o processo fica mais, eu diria assim, o cliente se sente mais fiel ou mais seguro com o fornecimento do nosso produto ou serviço a partir do momento que a gente tem todas as condições de entrega, que são aquelas condições definidas no momento que a gente fez o contrato com o cliente, na compra, né? Ou seja, nós vendemos e o cliente comprou, naquele momento a gente tem todas as condições, a gente tem que cumprir essas condições e principalmente manter aquela qualidade, que muitas vezes a qualidade não é alguma coisa tão objetiva. É subjetiva muitas vezes, mas o cliente ele percebe. E ao longo do tempo, ao longo dos fornecimentos que a gente vem fazendo, mesmo que seja de um produto único, né? Repetidas vezes ele vai percebendo a qualidade e essa qualidade jamais pode ser, né, abaixo do esperado dele, ok?
Vamos lá, continuando. A gente tem mais um item aqui nesse slide, que é integrar os fluxos das informações para as programações, envio, recebimento de outros processos, né? Esses outros processos, muitas vezes, é aquele que eu comentei agora há pouco, né? Ou uma montagem, ou uma indústria, uma transformação que a gente pode fazer na nossa empresa antes de entregar para o cliente. Então, todos esses processos, eles devem estar integrados para que o nosso workflow esteja adequado e correto para funcionar muito bem. Nesse diagrama aqui, a gente vai conseguir perceber aquilo que a gente estava falando de uma cadeia de suprimento com, pelo menos aqui, eu diria 3 níveis, né? Porque eu tenho o primeiro nível aqui, e depois eu tenho o segundo e o terceiro. Então, esse fornecedor principal nosso, ele depende de outros 2, que são esses daqui, ok? Então, é assim que funciona normalmente uma cadeia de suprimento. E quando a gente fala em cadeia de suprimento, não quer dizer somente do fornecedor para a linha de trás aqui, na linha do tempo, por exemplo, tá? Nesse ciclo comercial que a gente está falando. Se a gente está nesse nível aqui de fabricante, ou de indústria, ou de transformação, ou mesmo, né, de compra e venda, a gente depende também da parte de distribuição, da loja, até o nosso cliente. Então, tudo isso faz parte da cadeia de suprimento, tudo bem? Então, ali, nesse diagrama aqui, você consegue perceber bem como é que estão as condições, ou seja, os níveis, né? Como é que caminha ao longo de um ciclo dessa cadeia de suprimento, desde no momento em que a gente está naquela parte central, dependendo das outras áreas, não só da área de fornecimento, mas também na área de distribuição, até o cliente final, tudo bem? A gente tem um slide aqui só para citar para você. Faz um acesso aí, tem várias informações em relação à cadeia de suprimento nesses links, tá ok? Como um exemplo aí, vale a pena você conferir. E agora a gente vai para mais um vídeo, vai mostrar um pouco sobre a logística, né? Sobre um sistema integrado, no caso. Aí você vai perceber aí como que a gente pode aplicar melhor os sistemas. A tecnologia de informação se tornou uma ferramenta muito importante dentro da estratégia de crescimento da construtora. No início da década de 90, muito antes de outros setores da economia conhecerem o sistema de gestão integrada, a Colmeia já havia adotado essa novidade. A gerente de planejamento depende do sistema Corpore RM para ser rápida na hora de fazer o orçamento de um projeto. Ele ajuda a gente nessa parte dos orçamentos, do planejamento, a gente quantifica os insumos e entra nele, ele dá uma agilidade no estudo dos preços, nessa parte de integração com o sistema de compras, o sistema de folha da empresa. Ela traz velocidade, né? A ferramenta, assim, talvez sem ela não desse nem para ser dessa forma, porque tudo ia ficar muito lento, a gente teria que estar aqui inventando 1000 planilhas para tentar resolver uma coisa que a ferramenta resolve muito bem. E como desperdício é palavra proibida, a área de RH da construtora descobriu que as ferramentas do sistema de gestão integrada também permitem economizar tempo nos treinamentos de novos funcionários. Ela é magnífica, porque é muito fácil, ela é muito didático. Então, assim, qualquer pessoa que nunca teve experiência nesse sistema, ele tem uma facilidade muito grande de operacionalizar. Como a Colmeia oferece garantia de 5 a 20 anos para os imóveis que constrói, o banco de dados da empresa precisa ser imenso e confiável para administrar informações de todos os contratos. A partir de relatórios personalizados para todas as áreas, comercial, administração e produção, a construtora analisa variações de custo e o comportamento dos clientes. Informações que são confiáveis, que são controladas e bem gerenciadas, nos garante decisões mais rápidas e decisões que têm repercussões extremamente favoráveis nas decisões de novos empreendimentos. E como o passado bem-sucedido não garante futuro de sucesso, a construtora cearense usa todos os indicadores fornecidos pelo Corpore RM e ainda a experiência de quase 30 anos de mercado para criar oportunidades de novos negócios. Essa segurança na hora de olhar o futuro
é o que toda empresa sonha. Sistema gerencial que consegue coordenar as diversas informações do ponto que eu consigo extrair, fazer relatórios, que eu consigo formar cenários para o futuro. Ou seja, eu já estou preparado para, no mínimo, para os próximos 3 ou 4 anos. Lá de volta, então, você pode perceber que a integração dos sistemas de vários departamentos funcionais, ele é perceptível pelas pessoas. Então, como no exemplo ali, você percebeu que não é somente numa área, muitas vezes, assim, operacional, quando a gente fala na área comercial, como se fosse assim, vamos comprar, vamos estocar, vamos vender. Porque essas operações é bem tranquila de entendimento, né? Mas muitas vezes a gente tem as outras áreas que estão integradas e que são recursos da empresa. Porque quando a gente fala em sistemas que envolvem a empresa inteira, que é do tipo sistema ERP, que a gente vai estar falando com você agora, significa o seguinte, né? Eu estou fazendo o planejamento de todos os recursos da empresa. Aí envolve todos os recursos. Não somente os recursos a nível de equipamentos, por exemplo, numa empresa onde a gente tenha uma construção civil, por exemplo, né? Essa empresa ela depende de equipamentos, tratores ou então máquinas, implementos. Todos esses equipamentos são recursos, mas muitas vezes nós temos também os recursos pessoais. Não só da pessoa estar alocada a uma atividade, mas também a capacidade ou a habilidade que esta pessoa tem para desempenhar esta atividade dentro da função dela, dentro de um projeto, por exemplo. Então, esses recursos, eles devem estar bem gerenciados. Então, você também é um recurso da empresa. Será que você está capacitado para desempenhar a sua atividade no dia a dia? Muitas vezes não. Eu tenho novidades, eu preciso me capacitar. Eu não entendi ainda, né? Eu já ouvi falar, mas ainda não conheço no detalhe, por exemplo, as operações do SPED. Por que não, então, fazer uma capacitação para isso? Será que a empresa está gerenciando essa necessidade sua? Então, é dessa forma que os sistemas empresariais, nesse caso, os sistemas ERP de um sistema empresarial, ele vai conseguir gerenciar isso também. Então, vamos para o assunto ali. A gente tem um slide falando da definição aqui do ERP, que é o Planejamento dos Recursos Empresariais. É um software que integra o gerenciamento de todos os recursos da empresa. Isso é importante ficar bem claro para você. Tem por objetivo integrar todos os fluxos de informações funcionais e aí entra aqui na área funcional, né? Lógico que, como a gente está falando em todos os recursos, estamos falando também em todos os fluxos dos departamentos funcionais. Em um único, nesse caso, em um único sistema computadorizado, que possa atender todas as necessidades da empresa. Isso é bem abrangente, tá? Não só nesse exemplo que a gente falou de recursos humanos, mas ele passa por todas as áreas. Tudo bem? Continuando aqui, esse gráfico é um diagrama onde a gente pode perceber, né, que vamos imaginar o seguinte: cada ilha dessa como se fosse um sistema funcional. Então, eu tenho um departamento, ou uma diretoria, ou uma seção contábil, por exemplo. Eu tenho todas as operações nesse sistema aqui. Vamos imaginar que esse sistema seja um quadrado lá, ele tem todas as operações necessárias para efetuar a contabilidade em operações, em balanço, em apuração. Ótimo. Da mesma forma, eu tenho lá planejamento de materiais, onde eu vou ver todos os recursos necessários, a programação, né, de utilização dos materiais, qualidade dos materiais e tudo mais. Eu tenho um sistema lá funcional, bem funcionando, bem operacional, mas será que todos eles estão levando à integração?
é bem essa a proposta de um ERP. Ou seja, o ERP, ele vai perceber, ele vai entender todos os recursos da empresa como um todo. Então, eu não posso ficar ilhado. Então, esse diagrama, ele tem essa ideia de não deixar isso ilhado. Ou seja, nós temos que transformar isso numa integração. Todas as informações de todos os departamentos devem estar integrados. É dessa forma que a gente pode perceber que nem tudo vai ficar no próprio departamento. Ele é de responsabilidade do departamento, mas ele atende a empresa como um todo. Continuando ainda, nós temos mais um diagrama. Esse diagrama também é bem claro aqui para a gente perceber até que ponto, em que nível ou quais são as partes interessadas também que estão envolvidas, ou seja, quem está sendo atendida pelo RP. Então, o RP tem como proposta, logicamente, estamos falando dos departamentos, né, funcionais, finanças, produção, logística, RH, né, todas as áreas da empresa, porém ela atende quem? Ela atende, inclusive, você como um funcionário, atende os fornecedores, atende também os acionistas, aqueles que precisam de relatórios para tomada de decisão, eles têm os relatórios de acompanhamento de como que andam a operação da empresa e também os clientes. Então, todas essas pessoas são importantes para que o RP, né, consiga atender. Tudo bem? Então, a programação de tudo isso, a implantação, ela deve estar preparada, né, com todos os sistemas integrados exatamente para ter essa visão como um todo aqui, ou seja, global da empresa inteira. E aqui a gente está mostrando aqui a base de dados, né, centralizada. Não significa que eu tenho um único banco de dados físico, mas é importante a representação de que o banco de dados é uma base centralizada de todos os sistemas. Todos os sistemas estão integrados e por ali eu consigo então extrair as informações necessárias para os acionistas ou de um relacionamento com o cliente. Inclusive, logo mais a gente vai falar sobre o CRM, que é exatamente essa parte do cliente. Será que nós temos todas as informações de entendimento, de desejo do cliente? Nós temos ali naquela base integrada também. E o RP, ela está visualizando, inclusive, essa parte também. Tudo bem? Continuando aqui, quando que a gente vai implantar o RP? Você pode estar percebendo, ou então pode estar pensando assim, mas professor, será que a gente consegue implantar todo o sistema ao mesmo tempo? Qual é a urgência disso? Qual é a metodologia, ou pelo menos a prática, a programação para que um RP seja implantado? Qual é a melhor forma, né? Vamos lá então. A empresa não tem informação que precisa na hora certa? Se a empresa não tem na hora certa, significa que um RP pode atender essa necessidade. Muitas vezes, eu dependo de uma informação do fornecedor em relação à programação de entrega. Eu tenho várias planilhas, eu tenho vários relatórios e aquela informação em relação à programação de entrega do fornecedor não está na minha mão num clique do mouse. Com certeza, o RP pode ajudar? Pode ajudar sim. Há dificuldade de conseguir informação sobre qualquer processo da empresa para tomar a decisão? Se eu preciso tomar a decisão em relação às vendas, em relação a novos produtos, a inovação de um produto, qualquer decisão que a gente necessita dentro do nosso ramo de negócio, eu tenho que ter condições de entender qual que foi o histórico da minha empresa para poder fazer essa tomada de decisão. E se eu tenho essa dificuldade, significa que o RP pode estar contribuindo sim para ter, né, ou com maior facilidade, ou o próprio RP ele pode estar sugerindo, inclusive, esse direcionamento em relação a essa necessidade ou essa projeção da empresa. Os departamentos da empresa não se entendem. Esse é um dos pontos fundamentais em relação a sistemas integrados com base na visão de um RP,
que é a falta da comunicação entre os departamentos. Isso pode vir de várias formas, né? Isso pode estar acontecendo de várias formas. Não é somente no sentido de que uma informação não está bem estruturada ou a composição do banco de dados não está bem estruturada. Isso pode ir além, né? Pode ser, inclusive, uma falta de compatibilidade entre as pessoas. Isso, infelizmente, existe. E o RP, ele começa a quebrar essas barreiras, porque está tudo registrado. E esse registro, normalmente, num RP, ele tem como se fosse uma assinatura. Por quê? Eu, quando vou fazer uma informação, criar uma informação, alterar uma informação, eu preciso fazer o login nesse sistema, ou num dos sistemas. E, a partir desse momento, a informação ela fica rastreável lá dentro, e aí eu consigo identificar quem fez essa inclusão e depois quem fez a alteração daquela informação. Pode ser eu mesmo ou pode ser outra pessoa. E tudo isso é possível ser rastreado. E aí acaba, né, criando uma maneira mais fácil de fazer essa comunicação. Porque fica muito claro, muito transparente para qualquer pessoa perceber que o sistema está registrando tudo e facilita aí na questão da comunicação entre os departamentos, com certeza. Um outro ponto, vamos para o slide, vamos continuar lá. Ó. Quando o ramo de negócio da empresa é manufatura e comércio. É um dos pontos que a gente falou, né? Ou eu estou fazendo alguma transformação, ou eu estou fazendo uma comercialização. São pontos, né, fortes aqui em relação ao RP. Todos os setores precisam funcionar como uma orquestra afinada para que os negócios sejam o mais eficiente possível. Então, essa orquestra que está citando aqui nesse slide, exatamente no ponto que eu falei agora há pouco, que todas as informações estão bem estruturadas, estão organizadas entre o departamento. Então, de todas as áreas funcionais, elas estão atendendo ao negócio, ou seja, aos objetivos da empresa. O tamanho da empresa também conta. As pequenas, médias, esses processos não são tão complexos. Aqui o foco é o seguinte, né? Muitas vezes a empresa, ou no sentido o executivo de uma empresa, ou o proprietário de uma empresa, quando é uma pequena empresa, nem sempre ele decide pela implantação do RP, porque ele entende que um RP ele é muito complexo. Ou seja, quando a empresa realmente estiver num nível de grande porte, por exemplo, aí ele vai decidir pela implantação. Mas será? Então, esse ponto aí é um ponto, inclusive, para se pensar. Normalmente, numa pequena e média empresa, tem os fluxos menos complexos. É mais simples implantar um RP. Então, qual é o melhor momento? Vai depender realmente de vários diagnósticos que a gente citou agora há pouco. Mas não quer dizer que uma pequena e média empresa não tenha necessidade de um RP. Continuando, a gente tem um vídeo agora falando sobre na área de CRM, tá? A gente vai agora para um novo assunto que é exatamente para você perceber, será que a empresa precisa gerenciar, em que nível eu preciso gerenciar, então, as necessidades ou os desejos dos nossos clientes?
Bom, então você percebeu ali, né, várias ilustrações em relação à possibilidade de integração e a necessidade da participação de várias pessoas. É assim que funciona também nos sistemas. Então, as pessoas devem estar integradas. Será que existe um sincronismo? Existe uma harmonia? Como no slide falou em relação à orquestra, é bem assim, tem que estar bem afinada, para que as informações estejam bem estruturadas. Aí, é lógico, depende dos sistemas, mas aí muito tem a ver com as pessoas, né? As pessoas que utilizam o sistema. Então, elas têm que ter o entendimento de que aquele fluxo, ele pode estar iniciando ali, ou estamos no meio de um processo, no meio do fluxo, para que as outras pessoas também vão conseguir ser beneficiadas pelo sistema. Bom, vamos entrar no CRM agora, a gestão do relacionamento com o cliente, e vamos para o slide. O que é isso, né? É um esforço em nível empresarial. Isso é importante você perceber, que não é somente na mão do vendedor ou do atendente lá do balcão que fica lá a responsabilidade de fazer um bom relacionamento com o cliente, não. É a nível empresarial. São todas as pessoas que devem ter ciência de que conquistar e manter o cliente é importante para a sobrevivência, para a competitividade entre as empresas, tá? Os clientes são a base da empresa e o sucesso do CRM depende de gerenciar essas informações, essas relações que existem com os clientes. Mais um item aqui, ó. Não é um software, mas sim uma filosofia. Então, além de software, nós precisamos entender como funciona o negócio. Será que nós temos o foco no cliente? Esse foco no cliente significa entender qual é o desejo do cliente nosso, qual que é a expectativa. Desculpa. Tem uma ideia simples, né? Que é tratar diferentemente cada cliente. Significa que não tratar só por tratar diferentemente, mas por quê? Que todo cliente, ele é diferente mesmo, ou seja, não é igual ao outro. Então, todos os clientes, eles são diferentes, são pessoas diferentes. Inclusive, não só pessoas diferentes ao longo de todo o tempo. Nós sabemos que os nossos desejos hoje, por exemplo, é de um produto ou de um nível de serviço, nível de qualidade. Mas amanhã pode estar diferente, porque o meu nível de exigência pode ter aumentado, ou então eu posso ter afrouxado em algumas situações. Então, é bem assim que funcionam as coisas. Eu preciso estar acompanhando atentamente as necessidades do nosso cliente e os desejos dele. Vamos mostrar esse gráfico aqui para a gente entender. Nesse diagrama, a gente vai perceber onde se encaixa o CRM nessa história do sistema de informação, né? Da mesma forma, lá, o banco de dados centralizado, né, ao centro dos outros sistemas. Então, eu posso ter um ERP e eu posso ter o cliente aqui, lá na minha extremidade. E o CRM fica exatamente na parte intermediária entre o ERP e os clientes. Isso não significa que o meu ERP não tenha contato com o cliente. Sim, na parte operacional, por exemplo, na parte operacional de venda, compra e todo o relacionamento, eu tenho sim do meu ERP com o cliente. Mas é importante saber que o CRM ele está exatamente para gerenciar as informações, os desejos dos nossos clientes e atender, inclusive, direcionar, inclusive, o ERP para fazer um bom planejamento dos nossos recursos para atender os clientes a nível geral. Tem um outro diagrama aqui para a gente entender quais os tipos, né? No caso, quais são os tipos de CRM que nós temos, né? Inclusive, nós temos um chamado aqui, parceiros, que tem uma sigla chamada de PRM. Você pode pesquisar um pouco mais, mas que é o Partner Relationship Management, né? Que é o gerenciamento do relacionamento com os parceiros. Então, eu posso estar falando com os parceiros, eu posso estar entendendo qual é a necessidade do meu parceiro, que é um parceiro de negócio, que é aquelas empresas que contribuem com o nosso negócio também, com a nossa venda, e diretamente com o cliente. O CRM colaborativo, o CRM operacional
e o analítico. Vamos começar aqui pelo analítico. Então, o analítico é aquele que vai consolidar as informações que eu tenho, por exemplo, lá no CRM. Então, a partir de tudo que eu tenho no CRM, eu posso estar entendendo, vamos dizer assim, o perfil do meu cliente, qual que foi o comportamento dele ao longo, né, de um determinado período, de 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos, eu posso fazer um CRM analítico aqui. Quando eu tenho a nossa participação aqui de uma pessoa, né? Seja ele do comercial ou do marketing com o nosso cliente, então a gente faz um contato, significa que eu estou utilizando algumas ferramentas de comunicação, meios de comunicação como e-mail, chat, telefone, eu estou entrando em contato com o meu cliente, significa que eu estou usando o CRM operacional. Agora, quando o cliente acessa o nosso portal, por exemplo, de uma internet, né? De um site, ou então tenho participação em blog, ou numa rede social mesmo, né? Será que o cliente ele faz isso? Com certeza. Ele vai lá e posta o desejo dele. Isso se chama CRM colaborativo. Tudo bem? Nós temos uma parada aqui, mas assim, se você tiver qualquer dúvida, né, nesse slide a gente tem essa parada, mas eu vou continuar a aula, eu vou pedir para você, se tiver qualquer dúvida até o momento, ou então dentro dos estudos que você fez até agora, pode estar passando ali no chat, a gente vai esclarecendo, ou se tiver qualquer contribuição também, para a gente poder compartilhar com os colegas, pode mandar que a gente vai ler aqui, ok? Vamos continuar então. Nós temos mais um vídeo agora falando sobre entender como que a empresa pode analisar as informações de forma inteligente. E o sistema de informações empresariais, ele tem exatamente um dos objetivos, é fazer com que as informações que nós temos, todos eles, ali naquele banco de dados centralizado que a gente mostrou no diagrama anterior, é possível, então, através do Business Intelligence, perceber ou então verificar, cruzar informações e trazer, extrair, né, dali a melhor informação possível para a tomada de decisão. Vamos ver o vídeo? As ferramentas de Business Intelligence, também conhecidas simplesmente por BI, têm o propósito de analisar o seu negócio por diversos ângulos e auxiliar os gestores na tomada de decisões estratégicas. Enquanto o ERP trata da gestão integrada de eventos individuais, o Business Intelligence trabalha para dar significância estratégica a este conjunto de eventos. No Plune, é natural que o BI esteja nativamente integrado ao ERP, criando um ambiente único de gestão e tomada de decisões em tempo real, pois de nada vale um ERP cujos dados não possam ser analisados, nem um BI cuja fonte de dados não seja completa e online. Na prática, por exemplo, o ERP pode trabalhar com um pedido de venda, que dará origem a uma ordem de produção, que dará origem a uma nota fiscal e algumas contas a receber e movimentos de estoque. O ERP controla, portanto, o fluxo de eventos e registros individuais entre toda a equipe. Já o BI trabalha com um conjunto de vários eventos ou registros realizados em uma janela de tempo relativamente maior. Não interessa ao BI, portanto, um único pedido, uma única ordem de produção ou nota fiscal. Interessa, sim, por exemplo, todos os pedidos de um ano específico, procurando extrair deste conjunto de dados informações estratégicas, como os maiores clientes do período, produtos mais vendidos ou meses com maior faturamento. Olá, de volta então, você pode perceber, né, um comparativo entre como que um RP trabalha e como que o BI, que é o Business Intelligence, ele trabalha também, sempre baseado nas informações já trabalhadas, tratadas, né, vamos dizer assim, num sistema de informação. Aí a gente falou naquele vídeo ali, né, a gente mostrou em relação ao RP, mas pode estar consolidando informações do CRM, pode estar trazendo informações do SCM, ou seja, de todos os tipos de sistemas empresariais. Lembrando aqui, quando a gente fala em RP, podemos estar falando também lá no RH,
as informações contábeis, as informações de compra, da indústria, todos os processos do negócio, tá ok? Então, vamos lá. Business Intelligence. Vamos para o nosso conceito ali, ó, um conjunto de ferramentas e aplicativos. Lembrando aqui, ó, quando a gente fala em aplicativos, são softwares aplicativos, né? Que possibilitam as organizações tomarem decisões mais dinâmicas. Isso é bacana, porque eu estou cruzando informações de todas as áreas. Então, eu consigo visualizar, eu tenho uma visão, diria, visão holística informacional da empresa, né? Permite, então, cruzar os dados, visualizar informações de vários cenários. É importante perceber que, a partir do BI, ou seja, do BI também, né, em inglês, a gente pode perceber vários cenários, a gente pode visualizar vários cenários, a gente pode projetar, inclusive, uma provável situação através do histórico que nós temos. Então, analisar indicadores do desempenho empresarial também. E aí, remetendo de novo, quando a gente fala em indicador, a gente pode estar buscando lá diretamente no BSC, que foi tratado lá no Balance Scorecard, para que a gente possa perceber qual que é o desempenho atual, né, da nossa organização num determinado momento, num período, né, se eu estou analisando, por exemplo, eu estou num determinado período, ou seja, iniciando um semestre. Será que eu tenho possibilidade de entender, de estudar o semestre anterior ou o mesmo período do ano anterior? Então, é assim que funciona o BI. Então, a gente tem condições de formar um cenário, ou seja, consolidar as informações, agrupar, cruzar as informações e trazer num único dado ou num gráfico também, para perceber quais são as informações que a gente pode partir, né, para tomar de decisão. Continuando ali no BI, ele envolve algumas ferramentas. Vamos lá? Pode estar trazendo diretamente do Data Warehouse. Nós podemos ter ferramentas do tipo Online Analytical Processing, que é o tal do OLAP, né? Essa OLAP nada mais é do que uma possibilidade de visualização das informações em nível de cubo, né? Em várias dimensões, horizontais, verticais e também aprofundadas, né? O Data Mining, que é a mineração de dados, ferramentas de modelagem analítica e de previsões. Eu falei agora há pouco nas projeções que a gente pode estar trabalhando através do BI e integra, né, o SCM, informações do RP, do CRM, do PRM, de vários outros sistemas que estão devidamente integrados e com os dados estruturados. Se eu não tenho todos os dados estruturados num banco de dados, eu também não conseguiria fazer isso. Então, esse banco de dados deve estar estruturado bem adequadamente, até porque é só assim que eu vou conseguir também montar o meu Data Warehouse, né? Que é o DW lá, tá ok? Bom, agora a gente vai para um outro assunto, que é o BSC. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho e a gente volta na sequência. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Guê e sou sócio-diretor da Mastercall. Estamos aqui para apresentar a visão geral da metodologia Balance Scorecard, o tão falado BSC. O curioso é que observamos que as organizações e profissionais, de modo geral, ainda não conhecem essa ferramenta de forma adequada. Mas antes de falar do BSC, vamos dar um passo atrás e entender um conceito muito importante e que está diretamente relacionado ao Balance Scorecard, a estratégia. O slide 1, que vocês estão vendo agora, apresenta o conceito do que é estratégia na visão daquele que é provavelmente o principal especialista no assunto, o professor da Harvard Business School, Michael Porter. Segundo Porter, estratégia é um posicionamento único e de geração de valor da empresa, exatamente como fez a Gol, que revolucionou o mercado de aviação comercial a partir da sua criação em 2001. Outra definição interessante de estratégia vem do próprio Wikipedia, que define o conceito como estratégia, um caminho ou plano de ação formulado para se alcançar um objetivo específico. Bem, pessoal, se a estratégia é o caminho, então o Balance Scorecard é, sem dúvida, uma poderosa ferramenta para viabilizar esse caminho. Mas qual é o passo a passo da metodologia?
Quais são os componentes do BSC, que nada mais é do que uma ferramenta de gestão da estratégia? O slide que vocês estão vendo apresenta o que tradicionalmente chamamos de pré-requisitos do BSC. O conceito de missão, que é a razão da existência de determinada organização. Aqui ilustramos com um exemplo real de uma empresa do ramo de manufatura. O conceito de visão de futuro, que é o estado futuro que a organização quer alcançar no médio e longo prazo. Aqui mais um exemplo real de visão de futuro de uma empresa de logística. Finalmente, o conceito de valores, que são fundamentos que a organização julga ser muito importantes. Aqui vimos mais um exemplo real, desta vez de uma organização pública. Ok, pessoal, até aqui apresentamos apenas os pré-requisitos do BSC. Missão, visão de futuro e valores. Avançando um pouco mais, passamos para o primeiro componente do Balance Scorecard, o mapa estratégico. Vamos utilizar um exemplo simplificado para facilitar a explicação. O mapa estratégico é composto da visão de futuro, como, por exemplo, ser referência no seu setor de atuação pelos próximos 3 anos, e no caso de empresas privadas, das perspectivas ou dimensões financeira, de mercado, de processos internos e de aprendizado e crescimento. O segundo componente são chamados indicadores estratégicos. Esse componente é muito importante, pois, como dizia Lord Kelvin, não podemos gerenciar aquilo que não somos capazes de medir. No nosso exemplo simplificado, podemos utilizar para o objetivo de aumento de market share, por exemplo, um indicador estratégico de participação da empresa no mercado em termos de faturamento. O terceiro componente do BSC são as metas plurianuais, que representam os resultados que se quer obter em cada indicador estratégico. No nosso mapa simplificado, vamos considerar o objetivo da perspectiva de... Passou por um exemplo bem direto, que é exatamente o seguinte, né? O que é um Balance Scorecard? Nada mais é do que montar um indicador para que a gente possa perseguir. Então, quando a gente vai traçar um indicador, significa, eu tenho uma meta. Essa é uma das metas baseada em quê? Objetivos da empresa. Eu quero, por exemplo, aumentar a minha venda em 10% nos próximos 2 meses. Aí fica claro, né? Significa o seguinte, como que eu vou fazer isso? Aí o BSC que entra em ação. Se eu tenho lá um objetivo, que é 10% em 2 meses, significa que eu tenho que ter um planejamento para isso. Onde eu tenho que atuar? Possivelmente naquela parte operacional. E aí não é só vendas, não é só marketing, é outra coisa. Eu preciso da parte do SCM, por quê? SCM significa ter o fornecedor comprometido com a entrega, com a qualidade, para que eu consiga também atingir aquela meta da venda. Eu preciso ter o relacionamento com a parte de transportes. Está relacionado com o SCM? Tá, mas também está relacionado com o RP. Porque no momento em que eu preciso de um recurso, se esse recurso é da minha empresa, eu preciso ter lá caminhões, eu preciso ter motoristas, eu preciso estar com os recursos devidamente planejados para que eu consiga atender esses 10%. Quando a gente fala em 10%, muitas vezes a gente não percebe o quanto é grande aumentar 10%. Mas quando a gente percebe em termos de números, é muito importante. Por quê? Se eu estou falando em 1 milhão, 10% significa 100 mil. E aumentar em 100 mil em termos de quantidade de entrega, muitas vezes eu não tenho capacidade dessa entrega. Se eu tenho uma equipe ajustada, eu posso talvez aumentar para 1 ou 2%, mas quando falo em aumento de 10%, significa muitas vezes precisamos ter novos recursos, precisamos comprar novos caminhões ou então contratar transportadoras. São exemplos que eu estou dando. Então, isso é importante você perceber. O BSC, ele desencadeia, então, a operacionalização, né, de outras áreas. Isso não é só sistema, é sistema de informação agregado ou consolidado, né, adicionado ao planejamento, à operacionalização, envolvimento de todas as pessoas. Vamos lá para os conceitos de EBSC, vamos para o slide?
Então, os indicadores lá significa indicadores balanceados de desempenho, né? Ou seja, BSC, que é o Balanced Scorecard, é um sistema de gestão que sugere traduzir a missão da empresa. Então, eu sei fazer isso? Sei. Qual que é a estratégia de objetivo? Então, medição, né? Para eu atender ou atingir através de uma performance. Eu vou monitorar todas as minhas operações por semana, ou diariamente, ou mensalmente, para que eu consiga atingir esse objetivo, segundo Cortez aqui em 2008. Mais um slide aqui, ó, oferece aos administradores instrumentos para gerenciar a empresa como um todo, medir o desempenho, né? Então, eu tenho ou indicador financeiro ou não financeiro. Então, nem sempre tem a ver com a área financeira, tá? Muitas vezes a gente fala em indicador, muitas vezes a gente fala em aumento de venda em termos reais, mas nem sempre é assim, tá? Todos os indicadores, inclusive de capacitação dos recursos humanos, eu posso ter um indicador. Eu posso ter indicador na área de estoque, por exemplo, ter um estoque médio, estoque mínimo, né, mais ajustado, tudo mais. Todas essas áreas aí, ele pode estar dentro do Balanced Scorecard. Abrange medidas de avaliação de clientes, inclusive lá, ó, indicadores de clientes, por exemplo, de satisfação dos clientes, né? Processos internos, inclusive dos processos internos, a serem priorizados, e investimentos em recursos humanos ou em tecnologia. Vamos imaginar que a gente tem lá em cima de um Balanced Scorecard em relação ao tempo de resposta de um sistema. Então, muitas vezes eu preciso investir em novas tecnologias, pensando lá na TI nossa, né? Outro slide aqui, é fundamental a importância de que o projeto BSC se inicie com a correta definição de um Data Warehouse. Sempre quando a gente está falando em BSC, automaticamente a gente tem que estar pensando num banco de dados consolidado lá na minha estrutura do Data Warehouse. Devido à crescente integração do sistema de informação, também a utilização do BI. Então, também é um dos pontos, né, fundamentais, eu até comentei agora há pouco, né, que o BI vai levar lá, vai possibilitar a informação e a análise de desempenho que o BSC está tratando também. Tudo bem? Nós temos agora mais um diálogo aqui, mas eu vou dar um recado aqui, olha. Se tiver qualquer dúvida, pode estar postando lá para que a gente possa esclarecer, tá ok? Vamos continuar a nossa aula. Agora a gente vai falar sobre SPED, talvez seja um dos assuntos aí esperado por você. Então, lá em 2009, eu vou falar aqui, né, nós temos vários slides, mas é assunto que você pode estar estudando aí, então a gente vai passar para você, ó. O mais importante é saber o seguinte, né, que o SPED, né, vem do Sistema Público de Escrituração Digital. Isso significa SPED, para quem ainda não viu. Ele começou lá em 2009, inclusive fiz parte lá de um projeto de implantação bem nesse início aí de 2009. Foi bem interessante, porque quando a gente fala em SPED, fala em nota fiscal eletrônica, que estava em papel e passa a ser eletrônico, foi muito complicado para o entendimento das empresas como um todo, né? Então, o governo federal impôs isso e todo mundo teve que correr atrás. Inclusive, lá, não só SPED no sentido, né, da nota fiscal eletrônica, mas toda a escrituração contábil, que é o ECD, né, é parte integrante lá do SPED também, tá? Tem por objetivo a substituição de toda a escrituração. Então, tudo que está sendo escriturado em papel, ele passa a ser em o quê? Arquivo e arquivo digital. E sempre sendo transmitido lá, né, via digital. Um deles é o livro diário. Imaginem todo o livro diário não precisar ser mais escrito, né, ou seja, estar impresso. O livro razão, balancetes diários, balanços e fichas também, tá? Então, todos esses documentos que são obrigatórios, eles passam a ser documentos eletrônicos. E por onde, né? Como que foi essa normativa? Está lá, ó, normativa 787 de 2007 é que instituiu lá o ECD, tá? Então, tem também o manual
com layout, de como utilizar essa documentação. Quando fala em layout, que você sabe o que é? Layout é a programação, ou seja, né, o conceito e de como está definido essa integração para a geração do arquivo, tá? Então, são todos os campos necessários para compor o arquivo digital. Criado pelo governo, então, para... veja bem, o objetivo do governo é o quê? Evitar a sonegação. Então, é a possibilidade de auditar melhor as operações das empresas em termos de comércio, de comercialização, né, transações comerciais, todas elas estar baseadas num sistema eletrônico. Então, basicamente, esse é o objetivo. Aprovado lá em 2007, tá ok? E as empresas, né, que fizeram parte do projeto piloto foram essas daqui, foram empresas grandes, ok? Então, Ambev, Ford, Sadia, a Wickbold em termos de alimentação, né, é uma dessas 27 companhias que fizeram parte do projeto piloto em 2008. E aí, em 2009, a gente começou a utilizar comercialmente mesmo em todas as áreas de negócio, né? Então, livro digital, um outro ponto aqui seria o seguinte, né? O programa validador, você pode, inclusive, e assinador, né? Você pode, inclusive, fazer o download desse PVA, que é o programa validador, lá do ReceitaNet, né? Para você validar se o layout está ok ou não. Você pode analisar as 3 situações, a autenticação do livro, indeferimento, o sob exigência. São os status, né, de cada operação dentro do SPED aqui. Bom, para fazer os downloads, tem essa figura aqui, mas é só ilustrativo, se você quiser, né? Muitas vezes você já tem esse programa aí, então fica só a nível informativo. E todas as empresas, exceto sociedades simples, no caso, né? E as microempresas, naquela época lá era assim, que estavam não obrigatórias, tá? Quem não migrar até... O sistema eletrônico terá que pagar uma multa, ou seja, na época tinha lá uma multa para ser paga no caso de não aderir ao SPED. Num quadro atual, seria o seguinte, baixa produtividade na execução da auditoria, informações declaratórias não confiáveis. Então, essas foram as motivações para que o SPED entrasse em operação o mais rápido possível, né? Dificuldade em disponibilizar e compartilhar troca de informações, esse é um dos pontos. Nesse caso aqui, até a nível de sistemas, foi bacana, né? Porque ficou mais fácil fazer a integração e o compartilhamento das informações também. Alto custo da impressão é um dos pontos também interessantes, né? Em relação eu diria assim, economia de papel, armazenamento de livros e tudo mais, né? Você sair do papel é bacana, é legal isso, né? Extravio de livros fiscais é um dos pontos também que veio, inclusive, para melhorar, né? Redução de custo de impressão, mais uma vez, e simplificação das informações. Esse é um dos pontos também que foi bem trabalhado, né? Porque a partir do momento que eu tenho as informações registradas, integradas digitalmente, né? Tem a agilidade para analisar e para auditar, principalmente. Questão da segurança, que é um dos pontos que a gente comentou, né? Que a análise será mais rápida e confiável, né? Pela Receita Federal, os auditores e tal. Nem sempre ela vai precisar ir para a empresa. Então, essas informações elas estão na Secretaria de Fazenda já. Então, facilita muito a auditoria, caso seja necessário. Então, não é um ou outro documento, né? Mas toda a área contábil, nota fiscal, tanto, né, de produto e tal, e conhecimento eletrônico também, onde envolve lá o transporte em si de todos os produtos que estão nas estradas, né? Um outro ponto ali é em relação à autenticação dos livros, que também vai facilitar bastante, porque é a questão da assinatura digital, daquele certificado digital das empresas ou do próprio contador ou da contabilidade também.
juntamente lá com as informações da junta comercial. Então, tudo isso aí vai envolvendo aí, né, um todo em relação ao SPED. Outro ponto aqui importantíssimo que eu gostaria de explicar aqui é o seguinte: o que envolve o SPED, né? São vários itens. Tem lá o E-Social, inclusive, já está em operação também, né? Então, à medida que a Receita Federal ela viu a possibilidade do SPED ser implantada, ela veio envolvendo todas as áreas. Então, vários documentos que antes eram em papel, tanto lá o conhecimento transporte, nota fiscal de serviço, nota fiscal eletrônica, o manifesto, inclusive, manifesto de transporte também, o FD de contribuições, o ECD, que é a parte da escrituração, toda a parte de escrituração, inclusive o E-Financeira. Então, todas essas áreas, todos esses documentos, todos esses itens foram possíveis de integração. Você consegue perceber que, a partir do momento em que a empresa, ela não tem nem como fazer opção, né? Mas a partir do momento que ela está fazendo uma operação, ela está obrigada a entrar nesse sistema integrado. E aí, todas as operações que ela faz, automaticamente fica, entre aspas, né, auditável. Por quê? Todas as operações, elas são feitas em tempo real. Eu emito uma nota fiscal eletrônica na minha empresa, automaticamente ela só é válida a partir do momento que eu tenho ela autenticada, assinada e também validada pela minha Secretaria de Fazenda. Se eu estou num determinado estado, a minha Secretaria de Fazenda, ela tem a permissão, né, ou seja, ela vai autorizar a minha emissão. E a partir desse momento é que entra em operação, ou seja, ela já está com esse documento lá, com todas as informações de operação, inclusive o cálculo dos impostos, de encargos que tenha, né? Então, isso é importante você perceber. E no caso, o SPED, ele vai englobar tudo isso, ele engloba todas as operações, seja ele de prestação de serviço ou de comércio, tá ok? E, inclusive, lá, no caso do E-Social, está falando do quê? Da parte de RH, no sentido pessoal, né? Do departamento pessoal. São informações em relação aos vínculos empregatícios que tem, né? Quais são as operações de pagamento, de frequência e tudo mais. Então, todas essas operações, inclusive, não é uma negociação que tem em relação à área comercial, mas em relação à contratação de uma pessoa, ela está toda lá, né, todos os detalhes em relação aos pagamentos, às provisões que tem. Então, todas as informações já estão no governo. Então, é realmente um sistema bem integrado. E aí, o que tem a ver esse sistema com o sistema empresariais que a gente falou até agora, né? Pensando lá no SCM, ou um RP, ou um CRM. Na verdade, o que acontece? Nós precisamos entender que todos os sistemas devem estar integrados, inclusive por conta disso. A partir do momento que eu tenho meu sistema integrado, ou pelo menos em fase de integração, ou pelo menos estou planejando a integração de todo o sistema, eu tenho condições de atender o SPED também. Então, é obrigatoriedade? Sim. Eu não posso fazer somente uma ponta, que é o seguinte, atender lá a Secretaria, ou no caso a Receita Federal. Mas sim, eu tenho condições de estar fazendo um sistema integrado na minha organização como um todo, inclusive integrando lá com a minha, né, com a Fazenda, com a Secretaria de Fazenda também. Tudo bem? Então, eu preciso ter a integração do SCM, que é toda aquela parte da cadeia de logística, a cadeia, no caso de suprimentos, envolvendo os fornecedores, outros fornecedores de todos os níveis, o meu distribuidor até o meu cliente. E na parte interna, ou seja, na parte de operacionalização dos departamentos funcionais da minha empresa, eu tenho um RP. E o tratamento que eu tenho com o cliente, que é o meu CRM, eu tenho também integrado com o sistema. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte: a partir do momento que eu tenho o CRM, eu tenho todos os dados do meu cliente.
Se eu tenho todos os dados do meu cliente, no momento que eu vou fazer uma emissão de um documento fiscal, eu já tenho todos os dados para poder fazer a emissão tranquilamente. Eu não preciso eu não preciso exigir do meu cliente, por exemplo, o CPF, endereço, esses detalhes, porque eu já tenho ele. Eu tenho ele onde? Sendo tratado no meu CRM, até mesmo antes de ser um cliente. O CRM vem do seguinte, olha, conquistar cliente. Nesse momento, ele não é cliente ainda. Então, eu estou fazendo uma tratativa com um possível cliente, que é o chamado prospect. Eu tenho os dados, informações de desejo do meu cliente, eu já tenho os dados do cliente também. Então, esse cadastro eu posso estar reutilizando, ou seja, utilizando naquela minha base de dados integrada, para quê? Para emissão da nota fiscal eletrônica, que automaticamente está integrado com o meu SPED também. Tudo bem? Mais um gráfico aqui que eu vou mostrar para você, que é um fluxo, né? É um fluxo da geração da nota fiscal. Como um exemplo para você entender como é que funciona, mas é o seguinte, imagine um RP aqui, né? Estou fazendo uma operação, no caso de venda, ele vai gerar um arquivo do tipo TXT ou XML, é um tipo de arquivo que tem as informações da transação efetuada no meu RP. Então, nessa fase, estou na fase de geração do meu arquivo da nota fiscal eletrônica. Então, no meu RP, eu tenho essa fase aqui, que é o RP gerando um arquivo TXT. Porque eu fiz uma transação com o meu cliente, transação de venda, e eu gerei esse arquivo TXT. Esse arquivo TXT, ele fica nessa setinha verde aqui, que é a comunicação com o Cefaz. Então, nessa fase aqui, eu tenho a comunicação com a Cefaz através de um web service. Ele vai validar esse arquivo. Inclusive, aquele arquivo que a gente falou agora há pouco, aquele validador que a gente falou agora há pouco, ele faz exatamente isso. Ele vai validar da mesma forma o arquivo TXT que a gente está gerando aqui. Então, ele vai validar essa nota fiscal, ela passa a ser validada, Ela é assinada aqui e depois vai para a Cefaz, nos bancos de dados lá da Cefaz. E a partir desse momento, a partir do momento em que eu estou, que a Cefaz autoriza a emissão da minha nota fiscal inicialmente aqui, que foi gerada num TXT, eu tenho ela como se fosse um espelho, que é a DANF, que é um documento auxiliar da minha nota fiscal eletrônica. Então, eu diria aqui que esse PDF aqui que é gerado, é um PDF, ou seja, ele é possível imprimir. Então, eu consigo imprimir, que é exatamente um documento aqui de autorização de uso, em função dessa autorização que eu consegui aqui. Não significa que esse documento aqui que é o que é válido, tá? Lógico, ele é um espelho daquele documento que ficou aqui na Secretaria de Fazenda a partir da validação, ou seja, da autorização feita pela Cefaz. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso o fluxo que funciona de forma bem resumida, para você entender como é que funciona aí a tratativa, o fluxo das informações em termos de sistema de informação. Tudo bem? Vamos lá, a gente tem algumas dúvidas aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo entender aqui. Hoje já é obrigatório para todas as empresas, independe do seu regime tributário. É uma turma que está perguntando aqui. Bom, eu não tenho exatamente o cronograma. Eu sei que em 2009, quando eu participei do projeto, existia lá até um determinado nível, até um determinado valor de faturamento e somente as empresas de lucro real. E a partir do momento em que entrou no cronograma, também outras empresas foram obrigadas, nesse caso aqui, vamos falar assim, foi abaixando lá o valor, no caso dos faturamentos. Então, eu não sei exatamente nesse momento se todas estão obrigatórias, mas eu acredito que sim, já estamos no nível de que todas as empresas, inclusive nós já temos essa obrigatoriedade em outras áreas também. O próprio e-social, que na época não era obrigatório, já passou a ser obrigatório em todas as empresas.
Então, é possível, né, que todas as empresas consigam integrar isso. Por quê? Porque os sistemas de informação hoje, ou seja, sistemas computacionais, eles são acessíveis, tem várias possibilidades de estar implantando esse sistema. Inclusive, tem alguns que ainda são sistemas gratuitos, né, e que possibilitam, então, essa entrada. Então, o governo está exigindo realmente de todas as empresas. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. O que difere sistemas SCM, ERP e CRM? Eu vou falar rapidamente. O ERP, ele tem como responsabilidade o planejamento de todos os recursos da empresa internamente, vamos falar assim, tá? Lógico que internamente, mas eu preciso ter informações do fornecedor, do cliente também, né, dos parceiros e tudo mais, dos distribuidores, tudo bem. Eu diria assim, é a base de todos os sistemas de informação dentro da empresa. Então, o ERP é a base de tudo. Por quê? Eu estou integrando todas as operações e todos os departamentos funcionais, passando pelo compra, estoque financeiro, vendas e indústria, quando eu tenho transformação, contabilidade, recursos humanos, todas as áreas realmente da empresa estão no ERP. Quando eu falo em SCM, estou visualizando as informações junto com os meus fornecedores e os meus distribuidores, de ponta a ponta, desde o primeiro fornecedor de um produto que vai chegar à minha empresa e até ao meu cliente. Então, é esse fluxo de informação, né, para que a gente possa ter a garantia de que o produto vai chegar com qualidade e num ponto, né, eu diria assim, num prazo certo, acertado com o cliente. E isso é SCM. Quando a gente fala em CRM, significa que eu estou fazendo toda a tratativa de entendimento do que o cliente precisa. Qual que é o desejo dele em função da expectativa dele em termos de qualidade, em termos de desejo de tecnologia ou então de prazo, entender o que o cliente precisa. Para isso, eu tenho um CRM exatamente para gerenciar esse contato que a gente vai ter com o cliente ou um prospect. Nem sempre ele é cliente, mas ele pode ser um cliente, né, futuramente. Bom, agradeço aí a participação de vocês, desejo continuando aí o estudo com vocês e na próxima aula a gente continua também. Um grande abraço.